Senhoras e senhores, em nome das instituições promotoras e patrocinadoras do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, sejam mais uma vez bem-vindos às nossas atividades técnicas aqui no auditório de Florianópolis, que traz em seu primeiro painel nesta tarde sobre as divergências e convergências jurídico-contábeis. E para discutir os pontos de interação entre a contabilidade e o direito e os aspectos que apresentam os posicionamentos distintos, ao meu lado direito aqui estão presentes no nosso palco o senhor Ariovaldo dos Santos, que é o nosso mediador, que lerei o seu currículo agora. Ariovaldo dos Santos é professor titular do Departamento de Contabilidade e atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade do Estado de São Paulo, coautor do livro Manual de Contabilidade Societária aplicado a todas as sociedades, quarta edição 2022 e a primeira edição em 2010. Autor do livro Demonstração do Valor Adicionado, Como Elaborar e Analisar a DVA, em 2003, e também diversas publicações de artigos em revistas científicas. Também estão presentes os nossos painelistas, o senhor Eliseu Martins e o senhor Roberto Quiroga Mosqueira, que serão apresentados pelo nosso mediador. E sem mais delongas, para realizar a abertura dos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso mediador, senhor Ariovaldo dos Santos. Boa tarde a todos. É um grande prazer aqui, é até emocionante estar aqui conversando com duas autoridades, uma do direito, outra da contabilidade, e ambas até se confundindo algumas vezes. O Quiroga falando de contabilidade e o Eliseu falando de direito. Eu não vou ler o currículo deles, porque se eu tivesse que ler o currículo deles, certamente a gente passaria a tarde inteira aqui e não teríamos a oportunidade de ouvir os dois. Eu vou ficar com o tema do que eles vão apresentar e do que nós vamos discutir aqui hoje, o que eles vão discutir aqui hoje, que são as convergências e divergências entre contabilidade e direito. Eu diria para vocês o seguinte: não há nenhuma divergência entre esses dois ramos. O professor Eliseu é corintiano, o professor Quiroga é palmeirense, e veja que ambos estão aqui sorrindo, falando as mesmas coisas, ao mesmo tempo. Daqui para frente só vale o tema que nós vamos escutar. Tá, muito obrigado, eu acho que é isso. O mais importante agora é ouvir tanto o professor Eliseu, que deve começar a fazer a palestra, e depois o professor Quiroga. Muito obrigado. Muitíssimo boa tarde a todos. Cumprimentando o mais recente medalha João Lira, Antoninho Marmo Trevisan, cumprimento a todos os presentes. Só não vou dizer há quanto tempo a gente se conhece, né, Toninho? É bom, deixa certas coisas para lá. Mas, muito agradecido pelo convite. Eu vou fazer aqui uma parte inicial um pouco mais conceitual e com alguns poucos exemplos práticos, e deixo a bola depois para ser realmente chutada a gol pelo Dr. Quiroga, um dos maiores tributaristas deste país, correto? Quando a gente fala em divergências e convergências jurídico-contábeis, tá aparecendo? Não? Que beleza, aqui eu tô vendo tudo. Ah, perfeito. Primeiro, nós somos nós três, mas a responsabilidade dessa apresentação aqui é só minha, tá certo? Então, por favor, né, vamos lá com... Eu vou me referir aqui inicialmente a um artigo publicado da minha autoria, nesta revista que chama-se, vocês vão conseguir ler, Controvérsias Jurídico-Contábeis, que é da responsabilidade pessoal do Dr. Quiroga. Professor Quiroga, ele é da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas ele dá aula de Direito Tributário na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária nossa lá. Então, estamos em casa. Ele e o professor Alexandre Broedel Lopes, que aí há 10 anos ou mais atrás, começaram a trazer essa ideia de, poxa, vamos juntar grupos e produzir material para fazer essas discussões sobre eventuais, né, convergências, divergências eventuais, né, entre as duas áreas do conhecimento. E no número 4, eu escrevi um artigo dizendo assim, como a contabilidade vê o direito. Na verdade, eu acho que a contabilidade vê o direito. Vou deixar isso bem claro, é tudo muito pessoal, né? Eu começo com o seguinte: primeiro, o
que é a norma contábil hoje vigente relativa às normas internacionais define ativo? Aliás, essa definição vai para todas as outras classes de categorias de empresas também, né? Mesmo que não use as internacionais. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. É um recurso econômico. Bom, então a contabilidade está vinculada à economia. É claro que a contabilidade tem um vínculo também violento com a economia. Então não tem nada a ver com o direito, tá certo? Tá vendo? Tá vendo? Só a definição de ativo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que daí quando a gente vai ver o que é recurso econômico, olha como é que é. É um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, né, futuros. Ou seja, no fundo, se a gente juntar as duas, né, ali o que vai ficar? Ativo é um direito presente, controlado pela entidade, etc. Ou seja, a palavra direito ela vincula a figura do ativo. Não existindo o direito, não existe o ativo. Tá correto? Já vê esse vínculo aqui logo de início, né? Não vamos entrar aqui muito em discussão. Quando eu falar lá em controla, o controle é importante, é dos benefícios econômicos que podem fluir dele. Então, é um direito, no fundo, é um direito sobre os benefícios econômicos que aquele dito cujo ativo então, é capaz de produzir. E assim vai, não vamos ver todos os detalhes. Mais uma vez está lá nas normas, isso é o CPC 00 de estrutura conceitual, né, nosso aqui do Brasil. Está lá, direito. Está todo sempre lá. Aliás, não é só isso aqui. Se a gente for olhar a lei das SAs, olha lá, quando fala dos direitos que tenham por objeto bens corpóreos, etc, etc. Os imobilizados estão lá chamados de direitos, do ponto de vista bem jurídico, está correto? E por que controle? E aí aqui vem um ponto, são dois pontos relevantes que a gente tem aqui. Por que controle na definição de ativo? Vocês viram que lá não está definido como é aquilo que é de propriedade jurídica? É aquilo que está sob controle. O ativo, ele diz respeito ao recurso econômico que você controla. Na verdade, você controla e se beneficia dos benefícios econômicos dele, fluxo de caixa basicamente. Por que isso aqui? Quando começou lá, né, a primeira legislação sobre contabilidade no mundo, na França, 1673, que a contabilidade nasceu para a proteção ao credor, não tinha nada a ver com o mercado de capitais e nem imposto de renda, nem existia imposto de renda, né? Era para a proteção ao credor. O fundamental era propriedade jurídica. Isso só teve uma modificação, isso aqui valeu para o mundo inteiro. Quando foi na Revolução Industrial, na Inglaterra, acontece uma certa revolução. Os ingleses financiaram a Revolução Industrial captando recursos diretamente junto ao mercado, via sociedade por ações, diferentemente da Europa continental, França, Alemanha, etc., onde o banco era o grande intermediador de quem tinha dinheiro e quem precisava o dinheiro. E também lá né? Vocês já ouviram falar naquela palavrinha ali horrível chamada fraude? Ela não é do Brasil, não, viu? Ela não é recentezinha, não. Fraudes no mercado de ações de Londres. Empresa individual bonitinha, companhia aberta, belezinha, crescendo, pouco endividamento, etc., quebra. Quebra por quê? Porque a irmã, cujo balanço não era divulgado, ou a filha, estava toda quebrada, a empresa mãe vendia, mas vendia para a filha. Eu recebia o dinheiro, sim, a filha tomava dinheiro emprestado e pagava. Então, quebras de empresas, problemas enormes no mercado de ações, custo de capital sobe, etc., por causa de fraudes nos balanços e que levaram à criação do balanço consolidado. Para angariar a confiança de volta, né, as empresas e os contadores inventaram o tal do... Olha, vem o seguinte, a empresa minha aberta é esta, mas olha, aqui está um outro balanço onde tem ela e todas as empresas que estão sob o controle comum. Aqui dentro já foram retiradas todas as transações internas, então o que ela tem aqui de receita é genuinamente receita contra terceiros, tá? Vocês viram? O que tem aqui de ativos são direitos contra terceiros, para angariar confiança e mostrar o que era, então, o poderio do grupo econômico
aquela empresa se referia, e não ao balanço individual. Esta figura do balanço consolidado provocou quebra de dois grandes paradigmas, né? O conceito de entidade econômica, que veio e substitui o conceito de entidade jurídica. Vocês já viram qual que é o CNPJ da Petrobras consolidado? Existe isso. Tá certo? É uma entidade. Se bem que alguns países dão um certo atributo de pessoa jurídica para fins de consolidado, principalmente para fins de tributação. Mas quebra esta figura da entidade jurídica e quebra o conceito de propriedade jurídica. Os ativos até então tinham que estar sob a propriedade. Mas como uma empresa compra 70% de outra, ou cria uma empresa e tem 70% dela, para fazer a consolidação, ela não pode trazer sob o conceito de propriedade, porque os ativos daquela empresa são dela, não são da mãe. Então, foi substituído pelo conceito de controle. Eu trago 100% dos ativos porque eu controlo, não porque eu sou dono. Eu controlo os ativos. 100% das receitas, 100%. Por isso que quando vem 100%, eu só tenho 70%, tem que aparecer aquela participação dos não controladores. E aí vem, então, começa a ideia de que o ativo relevante é o ativo que está sob o controle daquele conjunto patrimonial. Essa noção de controle vai depois passando também para os balanços individuais. E começa uma coisa que não existia até então, em lugar nenhum no mundo, que é a figura de, poxa vida, mas ao pegar um balanço de uma entidade que não existe, é a soma de diversas pessoas jurídicas, eu estou pegando uma essência econômica, não é uma realidade jurídica no seu conjunto. E começa a figura de, então eu vou aproveitar o mais possível para, neste balanço consolidado, representar as coisas pela sua essência econômica, o mais possível. Porque era a única forma, o balanço é a única forma das empresas se comunicarem com o mercado potencial investidor ou dar satisfação, prestação de contas para aqueles que já eram investidores. Então, o balanço passou a ser uma figura de vínculo total, a única forma da empresa se comunicar com o mercado. E nada melhor do que atribuir essa essência econômica como um fator novo na contabilidade, que até então seguia totalmente entidade jurídica, forma jurídica, propriedade jurídica, e estamos conversando. Então, quem inventou essa bagunça total aí, tá certo? Os ingleses, os americanos logo em seguida adaptam e isso vai seguindo aí para frente. O que é um passivo? Desculpa. Passivo é uma obrigação, é o lado contrário do direito. Olha lá, olha o vínculo total. Para estar lá no passivo tem que existir a obrigação no seu sentido, de obrigação do quê? De transferir um recurso econômico. Na verdade, o passivo é uma obrigação de entregar um ativo. Está correto? No fundo, é isso aqui. E aí vem, aqueles, não vou nem entrar em detalhes, tem que existir a obrigação, tem que existir... Então, que seja de transferir um recurso econômico, obrigação presente, etc. E aí vem um certo desvínculo primeiro entre contabilidade e direito. A gente vai ver aqui. O que é? É uma espécie de uma... Se a parte tem a obrigação de transferir um recurso econômico, a outra parte tem o direito de receber. Perfeito. Só que a norma contábil vem e diz o seguinte, olha... Tem que haver certos requisitos para reconhecer o passivo e mensurá-lo ao valor específico. Isso não implica em absoluta igualdade entre quem tem o ativo e quem tem o passivo. Todos nós sabemos a diferença entre o passivo contingente e um ativo contingente, correto? Quer dizer, o passivo contingente, mais de 50% de probabilidade, está lá e contabiliza. O ativo contingente só quando virtualmente ou praticamente certo. Quer dizer, opa, então já quebrou. Então, eu tenho direito num lugar, tenho a obrigação na outra, só que a obrigação está registrada contabilmente e o direito pode não estar do lado de lá. Não existe esse espelho obrigatório na contabilidade, faz parte das normas. Estou tirando tudo aqui das normas. E existe um outro fenômeno de separação total aqui, que é a figura do contrato executório ou contrato a executar, que é aquele contrato em que ambas as partes têm direitos e obrigações não performados. Caso, vamos supor lá, compra de mercadorias, né? Você faz um contrato, assina um contrato ou assina um pedido, faz um pedido para comprar uma mercadoria.
Você tem o direito de receber a mercadoria e tem a obrigação de pagar quando receber. Lá de lá tem o direito de receber, mas tem a obrigação de entregar. Só que quando as duas coisas não estão cumpridas, as normas contábeis, por incrível que pareça, dizem não se contabiliza. Vocês já viram algum balanço que tem assim, mercadorias a receber do lado do ativo, e depois mercadorias a pagar quando eu receber do lado do passivo? Isso não existe. Tanto que as normas exigem que certos tipos de contratos precisam estar na nota explicativa, porque eles às vezes são relevantes. O processo normal de comprar e vender mercadoria, todo mundo sabe. Mas se vai para construir um imóvel novo, fazer um grande investimento, um negócio fora do normal, você assinou o contrato de compra de uma grande infraestrutura, seja lá o que for, você também não tem ainda, se você não pagou nada, você não tem nem a infraestrutura e nem o passivo no balanço. Mas você tem uma obrigação tão significativa que é obrigatória que esteja em nota explicativa, mas no balanço não está. Os contratos a executar ou contratos executórios não estão no contabilidade. Só quando houver o desbalanceamento. Claro, se alguém faz um contrato desse e entrega um dinheiro como parte do pagamento, aí vai aparecer só a parte que é o desbalanceamento, o adiantamento por conta de um e o adiantamento recebido por parte do outro. Mas ficam... Com exceção, lembre-se que a contabilidade é um negócio que deixa os advogados, se acha uma coisa muito estranha. A estrutura conceitual, a filosofia básica da contabilidade, etc., ela vale desde que não apareça nenhuma normazinha lá embaixo que diga o contrário. Porque se alguma normazinha lá embaixo disser o contrário, é ela que prevalece. Não tem nada a ver com a figura da Constituição. Aí vem o CPC 06, R2, e diz assim, os arrendamentos têm que ser contabilizados. Olha, contrato de aluguel. Contrato de aluguel é o típico contrato executório. Você tem o direito de fazer uso, você tem a obrigação de pagar lá de lá, etc. Tanto que ninguém só contabilizava o aluguel por regime de competência na medida da decorrência, do tempo, etc, etc, etc. E agora vem e diz, não, vamos criar um ativo, direito de uso e um passivo de arrendamento. Para fazer isso, fora da regra, precisou de uma norma específica. E a norma específica, ela existe, está lá. Vamos deixar esse negócio aqui. O que é um patrimônio líquido? Participação residual dos ativos. Os ativos são direitos, o portão, né? O que são os direitos de patrimônio líquido? São direitos sobre a participação residual. Olha, na divisão de patrimônio líquido vem lá que é o dito cujo e direitos sobre o patrimônio líquido são direitos sobre a participação residual nos ativos, etc, etc, etc. O que são receitas? Aumentos dos ativos ou reduções dos passivos. Ativo vinculado a direito, passivo vinculado à obrigação. A receita é uma alteração de ativo e passivo que altere o patrimônio líquido, que não seja fruto das transações de capital entre sócios, aumento de capital, distribuição de lucros, etc. Ou seja, os conceitos de ativo, passivo, receitas e de despesas estão todos vinculados às figuras do direito e da obrigação no seu sentido jurídico formal. Está correto? Só que, né, o professor Carvalho diz assim, tanto que só existe ativo, né? O resto... Passivo porque só de entregar ativo. Receita ou é aumento de ativo ou redução da obrigação de entregar um ativo. No fundo, então só existem ativos, né? Bom, então, o que acaba acontecendo? Nós temos um vínculo total na contabilidade. O ativo, que é a coisa mais importante, está vinculado ao conceito de direito. Obrigação, receita, despesa, está tudo vinculado. Porém, a gente vai vendo, né, que então, todos os ativos obrigatoriamente são direitos, mas nem todos os direitos que a empresa tenha são ativos. E já começa a dar uma porção de, né? Nem todos os direitos, como falamos, direitos, mercadorias de direitos de uma porção de natureza, não. Para o direito ser reconhecido, há regras específicas, está correto? Todos os passivos são obrigações, do ponto de vista jurídico, mas nem todas as obrigações são passivos. Você tem a opção de obrigações por parte da empresa que não estão contabilizadas. Quando você chega para um advogado que não conhece nada de contabilidade, você fala em ativo e passivo, ele já vai achar que todos os direitos e todas as obrigações estão lá no balanço. Não é verdade. Essa recíproca não é bem verdadeira, né? Aquilo que nós já falamos, e porque, no fundo, existem regras específicas para quando é que os ativos são reconhecidos contabilmente, quando é que os passivos são reconhecidos
contabilmente. Não é pela simples razão ou total razão de serem eles direitos e obrigações. Na verdade, nada. Praticamente nada na contabilidade sobrevive sem o direito. Ativo, que é a coisa mais importante, é vinculado ao direito. Então, o vínculo é total. Mas ele é total, porém, não significa que a contabilidade vai ter que contabilizar, reconhecer todos os direitos e todas as obrigações. E é lógico. E tem mais, né? Na hora de retratar os direitos e obrigações, daí vem aquele ponto que os ingleses deixaram aí para a gente sofrer bastante, mas daí a gente tem condição também de, por outro lado, ter uma qualidade de informação fantasticamente melhor, né? Que é a figura da... Vamos registrar os direitos e obrigações, mas respeitando a essência econômica. Você vendeu a sua carteira de recebíveis, mas você mantém a obrigação de cumprir pela inadimplência, meu amigo, você não está vendendo uma carteira, você está tomando dinheiro emprestado e dando uma carteira como garantia. Então você não vai baixar o ativo e, além do mais, vai reconhecer o dinheiro que você recebeu pela, aspas, venda como um passivo. Tá certo? E assim vão todos os... Aí veio aquela noção do arrendamento mercantil financeiro, né? Quando apareceu tudo na história, na base da figura da essência sobre a forma jurídica, quando os dois não casarem, ou quando a essência econômica representar melhor a efetiva realidade do que o formato jurídico. Bom, quando a gente fala então em conflitos, há uma porção de coisas de diversas naturezas, mas só comentar alguns dos exemplos que hoje, às vezes, a gente tem alguns problemas, né, de a própria lei das SAs hoje, que rege a nossa contabilidade, a sua alçada maior, vem com uma porção de atrasos com relação às normas contábeis, e isso está implicando em termos diferenças também de natureza jurídica e contábil. Por exemplo, não existe na lei a figura de propriedade para investimento. Vou só falar de alguns exemplos. Não fala nos ativos biológicos, tá certo? Nem fala nos tais direitos de uso. Intangíveis é só por não circulante, mas existem intangíveis hoje contabilizados no circulante. Leasing, nem vou detalhar aqui. Impairment de matérias-primas. A nossa lei ainda fala que no cálculo do impairment de matéria-prima trabalha com custo de reposição. Vocês já ouviram falar isso? Só ouviu quem leu a lei, porque senão em nenhuma norma contábil, nenhum livro contábil recente existe essa coisa. Mas está lá ainda, atrasadinha, né? E assim vai. Eu vou passar aqui bem rapidamente. Vem agora, né, a tal da IFRS 18, a nova demonstração do... A IFRS 18 não é só uma demonstração do resultado, tem outras coisas lá dentro. E vem e faz uma mudança na demonstração do resultado e bagunça todo o conceito nosso, porque o conceito de um resultado operacional agora é bem diferente, equivalência ao tratamento especial, impairment também, problema de classificação diferente do que nós somos acostumados, ganhos e perdas de capital, etc, 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 etc. Ele vem com um negócio importante chamado acessório com apoio principal, que é uma mudança de filosofia para muitas empresas. Bom, eu vou até parar por aqui, tem mais coisas a mostrar, mas acho que eu já, mais do que excedi o tempo, vou mostrar que a contabilidade tem um vínculo total com o direito, como eu disse. Não há como você falar em balanço sem falar em ativo, não há como falar em ativo sem falar em direito. Porém, a recíproca não é verdadeira. E, além do mais, a representação daquilo que for um direito em um ativo precisa seguir esta figura da essência econômica, que, na verdade, não é um negócio que foge aos conceitos básicos do direito, que dentro da teoria do direito, o Código Civil, tem uma opção de coisas que falam, de alguma maneira, na necessidade de, em certas situações, você ver se o contrato realmente reflete a essência do que está lá. Isso também existe no direito, não é só na contabilidade, não, mas ele tem que ser levado extremamente a sério por nós na contabilidade. E assim nós vamos criando uma porção de dificuldades no dia a dia, às vezes, porque na hora da interpretação, que é um direito, mas ele é contabilizável ou não? É uma obrigação ou não é? Mas é contabilizável ou não? E assim vai. Então nós temos exemplos, o mais duro, mais complicado exemplo, vou falar só num só, tá?
que existe nessa história é aquela figura daquela forma de aquisição, em que a empresa A compra a empresa B, paga emitindo ações da própria empresa A. Ela pega, emite ações novas e entrega a você. Nós somos os donos da empresa B. A empresa A compra a nossa empresa B. Em vez de pagar em dinheiro, emite ações e manda para nós. Só que é o seguinte, a empresa tinha 1.000 ações no capital dela. Ela emite 2.000 ações e nos paga. É o negócio, foi o negócio feito. Então, repare, a empresa A emite 2.000 ações, ela tinha 1.000, paga com isso a compra da empresa B. Quem que é dona da empresa B? Quem que é o vendedor e quem que é o comprador? Quer dizer, lá no papel, a A comprou a B, mas na essência, nós sócios B que compramos a A. E a norma diz que você tem que fazer contabilidade com o verdadeiro adquirente, que é a empresa B. A realidade é essa, quem pagou o ágio não foi a empresa A, comprou, foi a empresa B. E aí dá um conflito, porque entra diretamente na contabilidade individual, no caso brasileiro, principalmente. E aí nós temos, né? E assim vai um monte de exemplos. Então, resumindo, a contabilidade tem tudo a ver, como tem a ver com a economia, tem tudo a ver com o direito. Porém, não é uma relação bionívoca. E por causa disso, sempre sobram momentos para certas, realmente, discussões. E, de fato, acabam existindo essas figuras, dessas convergências e dessas divergências. Tá legal? Primeiro recado, então, da nossa grupo aqui. Muito obrigado. Professor Quiroga, o microfone é seu. E agora? Bem, gente, um prazer estar com vocês aqui, principalmente numa banca, né, que a gente não pode falar, mas num recinto, principalmente com o professor Ari e o professor Eliseu. E é a segunda vez que eu participo desse congresso. E eu fico espantado, né? Isso aqui não é um congresso, é um culto, né? 7.000 contadores, né? E eu sei que vários também são advogados, né? Então, assim, é um prazer imenso estar com vocês, poder falar justamente junto com o Eliseu sobre esse tema de divergências e convergências no direito e me apresentar. Na verdade, eu sou um advogado, né? Bacharel em Direito, não tenho formação em contabilidade, mas vou contar uma historinha justamente para começar a dizer justamente como que eu aprendi que a contabilidade era importante. E por que que eu digo hoje que eu, como advogado tributarista, não vivo sem a contabilidade, assim como eu não vivo sem o direito. Eu comecei há muito tempo no escritório onde eu estou hoje. Eu estou fazendo 42 anos trabalhando no mesmo lugar. Eu sou um dinossauro, né, praticamente, né? Ou seja, quem consegue ficar 42 anos no mesmo lugar. E eu comecei com 21 anos. E eu me lembro que o meu chefe direto, eu comecei a fazer declaração de pessoa física. E quando eu comecei a fazer declaração de pessoa física, né, eu falei, isso aqui é uma contabilidade. Isso daqui é uma contabilidade, só que é uma contabilidade de uma pessoa natural. E aí, quando eu comecei a tentar entender um pouquinho o tema da pessoa física, esse meu chefe chegou para mim e falou assim, ó, isso aqui é coisa de contador. E aí, basicamente, eu aceitei, porque eu estava, obviamente, num lugar de trabalho, dizendo como se fosse uma coisa de contador e não uma coisa de advogado. Bem, obviamente que a minha carreira foi crescendo e a cada dia que passava, eu via que essa afirmação desse meu chefe estava completamente errada. E eu cheguei nessa conclusão justamente quando eu fui pela primeira vez aprender e estudar imposto de renda da pessoa jurídica, porque eu estudava o imposto de renda da pessoa física. Eu falava, isso aqui é uma contabilidade, claramente é uma contabilidade, de direito aqui tem pouca coisa. E aí eu me deparo com aquele artigo, né, do imposto de renda, do lucro real, que diz o seguinte, o lucro real é o lucro contábil com ajustes. E aí eu falei, meu Deus do céu, ou seja, se o lucro real é o lucro contábil com ajustes, adições, exclusões e compensações, se eu não souber o que é o lucro contábil,
eu não sei o que é lucro real, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que fica clara, não só para nós advogados, mas para vocês também contadores, é essa inter-relação, né? Eu posso dizer, e o objetivo aqui talvez não seja nós passarmos a vocês todos os itens porque é impossível, mas é estimulá-los, né? É estimular que cada um de vocês, na sua atividade profissional, veja essa relação e procure justamente manusear essas duas ciências. Por quê? Porque se a gente manusear essas duas ciências de forma adequada, o nosso cliente será mais bem atendido. E eu vou tentar, eventualmente, dar alguns exemplos nesse sentido. Primeira coisa importante também, além dessa constatação de que o tributarista não vive sem contabilidade e o contador também não vive sem as normas tributárias, especificamente aqui eu estou falando de tributário, né? Eu recentemente, na verdade, já faz uns 10 anos, comecei a estudar mais contabilidade. Eu até tive a oportunidade de fazer uma cadeira lá na faculdade na FEA, com o professor Nelson, justamente sobre teoria da contabilidade, né? E uma coisa que eu aprendi que é o seguinte, né, que tem o chamado processo contábil, né? Eu falei, nossa, que interessante, o processo contábil diz o seguinte, basicamente 3 fases, né? O que o contador faz? O contador identifica o fato, o contador depois mensura o fato e depois o contador evidencia o fato, né? Então você vai analisar uma determinada operação, você vai falar assim, essa operação eu identifico como X, depois eu vou mensurá-la, olha, ela vale tanto. E depois eu vou colocar no balanço de uma forma de evidenciação, de mostrar esse fato, essa situação específica que eu estou analisando. E eu falei o seguinte, olha, o advogado faz a mesma coisa, né? O nosso processo de conhecimento dos fatos e dos atos são idênticos ao do contador. Primeiro, eu identifico o fato. Segundo, eu mensuro o fato. E terceiro, eu evidencio o fato. Só que, na verdade, quando a gente analisa as duas ciências, ela tem algumas diferenças. Eu vou tentar dar 3 exemplos. Eu vou me permitir aqui, Eliseu e Ari, só simplificar um pouquinho. Às vezes vocês vão falar, não, mas não é bem isso, Quiroga, mas é um exemplo para simplificar o que eu estou dizendo. Em que sentido? Da mesma forma que o advogado, o jurista, vê um fato de uma certa forma, o contador, ele olha de uma outra forma, mas essas duas formas elas precisam ter uma certa comunhão. 3 exemplos rápidos, né? Imagine os senhores que eu me encantei aqui por Camboriú, uma ilha aqui perto, identifiquei uma ilha que tem uma casa que está totalmente destruída, mas que eu quero reabilitar, eu quero reformar essa casa numa ilha aqui em Camboriú e eu compro essa casa agora esse final de semana. E eu pago R$1 milhão por essa casa, que está destruída, mas eu quero reparar já a partir do mês que vem, vou mudar para cá e vou reparar essa casa. Muito bem, eu faço uma escritura, por R$1 milhão, comprei essa casa. Imaginem os senhores que depois de um mês, eu tenho conhecimento que o Condefat aqui de Camboriú, né, aquele órgão, tombou a ilha, tombou a casa e agora eu não posso fazer mais nada na casa, eu não posso reparar, eu não posso fazer mais nada. Aquela casa que eu paguei por R$1 milhão, para o advogado, para o jurista, ele vai olhar a escritura e vai falar, ué, eu tenho um ativo, como disse o professor Eliseu, de R$1 milhão. Eu comprei por ele R$1 milhão, gastou R$1 milhão, meu preço de aquisição foi de R$1 milhão, só que eu fui surpreendido com uma norma que agora eu não posso fazer mais nada da casa, mas eu sou dono de um ativo de R$1 milhão. O contador olha para aquela minha escritura e fala o seguinte, eu não estou vendo um ativo, eu estou vendo um passivo. Você vai pagar foro da Marinha, você vai pagar despesas daquele, você não vai fazer nada, eu não estou vendo esse benefício futuro que você vai ter eventualmente com essa casa, etc. Né? É simplificado o exemplo, mas ou seja, ele vê aquilo como um passivo, ele não vê aquilo como um ativo. Apesar do advogado mostrar, não, mas a minha escritura diz que realmente eu comprei por R$1 milhão. 2 visões diferentes. Um segundo exemplo. Imagina que eu queira me unir numa startup com o Ari. O Ari me deu uma ideia de uma startup muito boa. Nós vamos construir presídios. E vamos ter presídios. Ok, Ari, então vamos fazer presídios. É corintiano, então, ou seja, ele precisa ter um pouco, né? Atender os seus clientes e etc.
Muito bem. E aí ele vai construir presídios, né? Muito bem, ele fala o seguinte para mim, Quiroga, ok, mas eu não quero entrar como seu sócio. Eu, na verdade, vou entrar como... eu vou te mutuar, vou fazer um empréstimo. Mas só que eu vou fazer um empréstimo por 100 anos. Nós fazemos um contratinho lá por 100 anos de empréstimo. Até lá o Palmeiras já será bicampeão mundial, né? Muito bem, bicampeão, porque nós somos campeões em 51. A FIFA nos mandou um fax, é claro que o fax está um pouco apagado, mas ela nos mandou um fax. Muito bem. Aí ele fala, não, eu te empresto por 100 anos. Eu, jurista, tenho um contrato de empréstimo e vou falar, o que ocorreu aqui nesse caso? É um empréstimo. Ele é meu mutuante. Mas o contador talvez fale o seguinte, gente, quem empresta por 100 anos, salvo as ressalvas, na verdade não é um mutuante, ele é um acionista. Então, na verdade, ninguém empresta alguma coisa por 100 anos. Ele vê aquilo de uma forma diferente, né? E o terceiro exemplo, que eu e o Eliseu e o Ari discutimos muito isso há 10 anos, quando começou as controvérsias, foi o exemplo do arrendamento mercantil, né? Que para vocês é mais fácil, talvez, esse exemplo. Ou seja, o arrendamento mercantil, o leasing, né? Para nós advogados é um empréstimo, é um passivo. Gente, eu estou devendo aqueles aviões, né? Portanto, eu não tenho nenhum ativo, eu não sou dono dos aviões. Já o contador não, fala o seguinte, ativo é um direito que te gera benefícios futuros, um fluxo de caixa, portanto é um ativo, não é um passivo. Então talvez esses 3 exemplos demonstrem como ao mesmo tempo nós temos uma dissonância de interpretação, nós temos uma discrepância de visão de como a gente vai analisar os fatos, mas esses fatos, eles precisam ser o quê? Comungados, eles precisam de uma certa forma serem vistos de forma idêntica ou de forma coletiva, né? E obviamente que isso é que vai ter a beleza, muitas vezes, do direito e da contabilidade, onde vocês, contadores, vão ver aquela determinada operação por uma perspectiva e eu, advogado, vou ver essa operação por uma outra perspectiva. Daí que surge essa ideia que para muitos tributaristas, e eu na faculdade de Direito, quando vou explicar o lucro real, eles se espantam. Porque eles falam o seguinte, mas Quiroga, agora eu vou ter que estudar contabilidade? Eu falei, sim. Você não vai saber o que é lucro real se você não saber fazer uma demonstração de resultado. E a gente vai justamente para as hipóteses, né? Em que a gente explica que o lucro real parte do lucro contábil e faz os seus ajustes, as chamadas adições, as chamadas exclusões e as chamadas compensações. E aí, na verdade, esse profissional, esse aluno vê a importância do que nós estamos falando. E eu vou tentar depois dar alguns exemplos na vida prática. Nós comentávamos agora aí na sala dos palestrantes, casos que, na verdade, eu tive recentemente no CARF, né, que é o tribunal lá administrativo, onde o Haddad está tentando arrecadar os 50 bilhões por ano, né? Então, alguns casos que a gente vai falar de autuações onde, de uma certa forma, é contraposto o que está na lei e aquilo que está na contabilidade. Como funciona isso? Muitas vezes, nem sempre, como disse o Eliseu. Aquilo que está na lei, né, efetivamente é aquilo que está na contabilidade. Mas esse é um processo natural. Então, disso a gente tem a clara noção de que a contabilidade, para o tributarista, para o advogado que mexe com tributação, ela é fundamental, né? Ela é absolutamente inerente à sua própria atividade. O exemplo que a gente dá, claramente para entendimento, dessa questão de lucro real e lucro contábil, são 2 exemplos, né? Imaginem vocês que lá a Petrobras tem eventualmente criado um dano ambiental e tenha derrubado petróleo no mar, sofreu um dano ambiental e a Petrobras vai ser multada. Ela vai ter uma multa para isso, né? E a Petrobras, eventualmente, em decorrência desse dano ambiental e da multa que ela recebeu, o que ela vai fazer? Ela vai pagar a multa. Essa multa, obviamente, reduziu o lucro dela. Reduziu o lucro contábil. Mas aí chega o fisco e fala, não, eu não vou admitir que essa multa que reduziu o lucro do acionista reduza o lucro do fisco. Portanto,
essa redução, essa despesa contábil, ela é, na verdade, uma adição. Ela tem que ser adicionada uma vez que eu não permito que essa dedução seja feita. Portanto, vejam, o jurista, a Receita Federal, vendo de um lado os fatos, permitindo eventualmente a atuação contábil ou não permitindo a atuação contábil. Por outro lado, o contador vendo isso de forma diversa, né? Outro exemplo de uma exclusão, né? Nós temos aí uma empresa coligada com uma outra empresa e ela recebe dividendos. Isso aumenta o lucro dela, portanto aumenta o lucro contábil. Mas diz o fisco e fala o seguinte, olha, apesar de ter subido o seu lucro contábil, dividendo para mim é isento, exclui, eu não quero ver isso no meu lucro, eu não preciso receber tributo desse meu lucro. E ela justamente faz para fazer uma exclusão. Duas visões diferentes. E propriamente eu acho que isso foi a grande surpresa que eu acho que os advogados tiveram agora quando veio a 12973, falando um pouquinho de convergência internacional das normas. Nós tínhamos a 11639, né? 11689, né? 138 os números, mas a gente veio agora a 12973, que veio consolidar de uma certa forma todo esse período. E o que disse a 12973? Ela falou o seguinte, olha, advogado, parta da contabilidade. O seu ponto de partida é a contabilidade. E se a norma tributária quiser mudar a contabilidade, a norma tributária que faça uma lei específica mudando isso, alterando aquela realidade contábil. Quando isso surge, com a 12973, que de uma certa forma já era o que estava no decreto 1598, etc., o advogado se espanta e fala o seguinte, mas como assim? Eu vou ser subserviente à contabilidade? Eu vou ter que partir da contabilidade para justamente depois verificar se existe uma norma tributária que altera alguma coisa na contabilidade e, portanto, altera aquilo que eu estou vendo? Né? Sem dúvida. Né? A grande surpresa, a grande questão que a 12973 trouxe para os juristas é justamente isso, ou seja, a questão de que a norma tributária necessariamente vai ter como ponto de partida a essência, a realidade do ato contábil, do processo contábil. Né? E, obviamente, com isso, surge também um tema que foi muito importante no passado e que hoje está claramente dito como talvez o tema mais importante de contencioso tributário, eu vou falar um pouco disso, é o chamado princípio da essência e da forma. Né? Naqueles 3 exemplos que eu dei, obviamente muito simplificados, tirando aí as relevâncias mais impressionantes, a gente viu que o que era importante para o contador era a essência. Aquela casa que eu comprei aqui em Camboriú era um passivo, né? Aquele empréstimo que eu recebi era um equity. E aquele avião que eu aluguei, na verdade, era um ativo. Né? Portanto, a essência pressupunha e se sobrepunha à forma. Só que no direito, a essência e a forma é um pouquinho diferente. Na verdade, não é a mesma característica, não é o mesmo conceito que a contabilidade tem. Por quê? Porque, na verdade, o que o direito coloca é uma chamada interpretação econômica. O que a gente vê hoje é uma grande discussão a respeito da interpretação econômica das regras. E isso provocou o quê, né, Eliseu? Essa diferença, ou pelo menos essa aparente diferença entre o direito e a contabilidade, gerou um contencioso absurdo no país hoje. Só para a gente citar números, hoje nós temos um contencioso no Brasil administrativo, quando eu digo de CARF, só de CARF, de algo em torno de 1,5 trilhão, 1 bilhão e 500 bilhões de reais de contencioso. E grande parte disso diz respeito a visões diferentes que o fisco vê frente, eventualmente, a questões contábeis. Né? Vamos dar alguns exemplos, só para a gente trazer aqui claramente uma visão disso? Hoje existe uma autuação muito forte no contencioso brasileiro, que é o do ágio. Né? Para quem, só assim sendo bastante simples, o ágio o que é? O ágio passado, né? O conceito passado de ágio, não o ágio atual. O ágio passado que sofreu essas autuações
era a diferença entre o preço que eu pagava numa empresa, numa participação societária, menos o seu PL. Exemplo, comprei uma empresa por 1 milhão, o seu custo, né, o seu PL era de 500, um ágio de 500. Esse era o conceito antigo de ágio, hoje a gente sabe que a 12973 mudou esse conceito. Mas pegando esse conceito antigo, né, o que veio o fisco? Ele autuou inúmeras empresas por questões de ágio. Um dos exemplos que nós temos por parte do fisco de autuação, qual é? Quando uma empresa estrangeira vem para o Brasil e vai fazer um investimento no Brasil. O que normalmente ela faz? Né? Ela pega o seu dinheiro lá, que está no exterior, ela cria uma empresa no Brasil, capitaliza esse dinheiro nessa empresa, essa empresa compra a empresa-alvo e depois existe uma incorporação gerando o aproveitamento do ágio. Um exemplo típico. Muito bem. Para o jurista, ele vai dizer o seguinte, não, quem que comprou essa empresa? Veja, essa empresa estrangeira pegou dinheiro, trouxe para uma empresa brasileira recém-criada, também chamada de empresa veículo. E essa empresa compra uma outra empresa, quem comprou? Essa empresa aqui. Por quê? Porque eu capitalizei dinheiro nela e ela comprou a empresa-alvo. Verdade. Qual a interpretação do fisco atual? Não. O real adquirente é a empresa estrangeira. Por quê? Porque, na verdade, ela simplesmente trouxe a capitalização para cá e essa aqui foi uma empresa veículo, foi uma interposta pessoa que eventualmente não teve uma atuação efetiva. E ele glosa toda essa operação de ágio por entender que a essência, na visão dele, seria essa, mas não é a essência contábil, né? É uma essência jurídica de uma questão de fraude, de dolo, de conluio. Por isso que existe muita dúvida hoje sobre esse conceito do princípio da essência sobre a forma na contabilidade e aquilo que é essência sobre a forma no direito, né? Eu comentava agora no intervalo um caso recente do CARF para a gente mostrar como a contabilidade é importante, né? Ao mesmo tempo como às vezes questões formais não são tão importantes. Um exemplo que nós tivemos recentemente, uma empresa de grande porte no Brasil, ela tinha operações que geravam variações monetárias, ativas ou passivas, na área de mercado financeiro. E existe uma regrinha na lei do imposto de renda que diz o seguinte, nesse caso, você pode optar pelo sistema de caixa e não pelo sistema de competência. Uma regrinha que tem lá, uma exceção ao regime de competência, né? E como que você opta por isso? Clicando num lugar lá, X, regime de caixa, ao invés de regime de competência, né? Muito bem, o que aconteceu com essa empresa? Essa empresa, na sua contabilidade, ela fez toda a operação por competência. Sempre fez por competência todas as suas demonstrações financeiras, suas DCTFs, todas as suas demonstrações por competência. Mas teve alguém, e a gente até falou que foi despedido, que errou e clicou no caixa. Formalmente ela dizia, vou fazer por caixa, mas a sua contabilidade toda fez por competência, né? O que aconteceu? Foi o fiscal, falou o seguinte, não, a lei diz, isto é irretratável e irrevogável, a opção é irretratável e irrevogável, você optou por ser por caixa, portanto você deveria ter feito o seu imposto por caixa, você fez por competência, vou tributar a chamada estimativa, ele recalculou aquilo que eu paguei durante o ano e deu um auto de infração pequenininho, 200 milhões de reais. Muito bem, chegou o cliente e a gente vai dizer, como que eu vou defender? Eu leio a lei e falo, é irretratável e irrevogável e depende de uma opção. Portanto, essa é o que a lei diz claramente. Mas ele me diz, olha, mas foi um erro, a gente até mandou embora já a pessoa que fez isso, né? Eu, na verdade, fiz tudo por competência. Como que eu faço para ter essa divergência? É claro que aqui não é propriamente uma divergência do direito e da contabilidade, mas só para mostrar como as questões de forma e essência hoje são importantes, né? Obviamente, qual foi a defesa? A defesa foi pegar os princípios contábeis e dizer o seguinte, olha, o que é a contabilidade? A contabilidade nada mais é do que esse processo contábil de identificação, mensuração e evidenciação dos fatos. E aqui as demonstrações financeiras claramente dizem que o que na verdade eu adotei foi o regime de competência. Apesar da lei dizer, olha, é irretratável e irrevogável a sua opção,
a prova, a contabilidade faz prova para o contribuinte. Infelizmente, Eliseu e Ari, eu convenci um conselheiro do fisco e ganhamos por 4-2, né? Mas olha só a dificuldade que você pode criar quando você tem questões relacionadas a uma questão formal e uma questão de essência. Um outro exemplo que nós citamos aí no nosso cafezinho na sala dos palestrantes foi um caso agora muito recente. Vocês sabem que a 12973 trouxe aí o Instituto do AVJ, né, o Imposto, o Valor Justo, né? E ela diz o seguinte, olha, o AVJ não é tributado, mas não esqueça de fazer uma subconta e colocar na subconta lá para você guardar esse dinheirinho para quando você alienar o ativo, aí você paga o tributo pelo valor justo. Então o que nós temos? Um requisito formal frente a um requisito de essência, né? Não tributa enquanto você manter uma subconta, né? E nós tivemos um caso de um fundo de investimento imobiliário, que, como vocês sabem, o fundo de investimento imobiliário não é uma pessoa jurídica. Ele é um fundo sem personalidade jurídica. Mas tem uma previsão na lei dizendo o seguinte, ó, quando o fundo se desenquadrar, o fisco pode requalificá-lo como pessoa jurídica. Aconteceu isso nesse fundo. Ele foi desclassificado, aí o fisco falou, não, você não é fundo, você é pessoa jurídica. Deixa eu ver a sua subconta do AVJ. Ele foi lá, não tinha subconta. Mas por que não tinha subconta? Porque ele não era uma pessoa jurídica, ele era um fundo. Não, mas ele foi desclassificado. E agora? Volto a você, porque na verdade você não tem o seu AVJ em subconta. Uma questão de essência versus forma. Não essa tanto da contabilidade, uma questão mesmo de direito, né? E autuou 500 milhões de reais uma autuação por isso. Qual é o esforço que a gente tem perante os julgadores do CARF? Justamente tentar demonstrar de que, nesse caso, né, a essência, ele havia um controle do AVJ, não estava numa subconta específica, mas havia todo um controle necessário que demonstrava que realmente eu tinha destacado isso e, portanto, não tinha sentido a tributação por parte do fisco, né? Claro, aí uma questão mais formal da legislação, não tanto a questão da essência e da forma específica da contabilidade, mas mostra como a gente tem essa divergência e, ao mesmo tempo, essa necessidade de congregar visões diferentes. Para quê? Para nós termos consequências também diferentes, né? Bem, como finalização, talvez, dessas informações que nós estamos dando para vocês, eu acho que o mais importante, como disse o próprio Eliseu colocou aqui, então, por exemplo, falou, olha, vou pegar até slides do Eliseu para mostrar como no direito nós temos essas divergências e essas convergências, né? Então, por exemplo, o slide que fala de ativo. Eu me surpreendi quando eu tive essa aula com o Nelson, e eu falei, o que é um ativo? Né? Eu justamente falei, não, é um conjunto de bens e direitos que pertence a uma certa universalidade de bens, que é o conceito do direito que eu aprendi na faculdade. E aí ele me traz esse conceito de ativo, que realmente fala, não, é um direito que te provoca benefícios futuros, ou fluxo de caixa futuro, etc., como você colocou, né? Falou, opa, realmente, esse conceito de ativo é o conceito que também está no substrato jurídico, mas às vezes eu posso ver de uma forma diferente. E claramente a contabilidade vê de uma forma diferente, né? E o que tem provocado, e por que isso é importante na nossa prática, né, como contadores e como advogados? É que, na verdade, as mesmas dificuldades que nós temos como contadores para registrar um fato, ou como advogados para registrar um fato, o fisco também tem essa dificuldade, né? Ou seja, o fisco, quando vai analisar um fato e realizar o chamado processo contábil, né, de identificação, mensuração e evidenciação, ele também vê as coisas de forma, ou pode ver as coisas de forma diferente, né? E isso tem provocado sérias situações na área do direito, o que tem provocado, como vocês e eu mencionei há pouco, um contencioso absurdo, né,
da ordem de 1,5 trilhão só de discussões administrativas no CARF. E de uma certa forma, isso provoca o quê? A necessidade de nós, que somos pessoas que militamos nessa área, que temos essas responsabilidades, de como que a gente assessora o nosso cliente para que ele entre, ou que ele não entre, numa zona de conflito, né? Por exemplo, nós tivemos aqui, obviamente, a nova lei de convergência internacional da contabilidade, ela de uma certa forma veio dizer para vocês, contadores, olha, esqueçam a regra, sigam o princípio, não é isso? Basicamente é o que a regra trouxe lá há 10, 15 anos atrás. Sigam o princípio, não sigam a regra, né? E a partir daí o que surge? Aquilo que na verdade a gente conclui que a contabilidade ela é uma ciência extremamente de avaliação não subjetiva, mas de concreção subjetiva, ou seja, ela parte de uma interpretação necessária do fato que vai poder ser diferente de, eventualmente, se eu seguir uma regra. O exemplo clássico que a gente sempre disse foi a regra, justamente no caso de depreciação, né? Nós tínhamos uma regra tributária a respeito, mas na verdade o contador em si poderia fazer uma depreciação dependendo da obsolescência do bem, se fosse o caso específico, e não necessariamente a regra tributária, né? Agora, a regra tributária, de uma certa forma, ela é soberana quando ela muda a regra ou a norma contábil. E só para terminar também, a respeito do direito, uma coisa muito importante. Por que o direito e a contabilidade têm essa miscigenação, essa comunhão, né, de conceitos? Porque, na verdade, o direito, o que ele faz? O direito, ele positiva as normas contábeis, né? Então, quando a gente lá vê a lei das SA dizendo o seguinte, sigam os princípios contábeis, a norma contábil deixou de ser simplesmente uma norma contábil e passou a ser uma norma jurídica, né? Na medida em que o direito positivou a regra contábil. E isso é um pouco o que a gente convive dia a dia. Se a gente analisar, por exemplo, 1598, da década de 70, o que ele fez? A lei das SA, basicamente ele pegou um arcabouço de normas contábeis e justamente legislou a respeito, positivou. O que a 12973 fez? Nós tivemos lá o período todo de transição, tivemos quando veio justamente a 11.6, agora não sei o número, que o Trevisan está me dando cola aqui, veio a lei lá, a gente fez, né? Mas a 12973, o que ela veio fazer? Ela pegou todos esses anos e disse o seguinte, olha, isso aqui vai ser dessa forma. Isso aqui, ela tentou tirar o quê? Esse subjetivismo de avaliação. Só que aconteceu o quê? Foi o que colocou aqui o Eliseu. Ficaram lacunas, né? Nós temos todas essas lacunas. Intangível, incirculante, né? Impairment de estoque, ou seja, todas essas questões colocadas que hoje surgem, né? O earnout, por exemplo, na questão de venda de uma empresa, todas essas questões elas precisam ser solucionadas por uma única interpretação. Qual é a única interpretação? Se eu pudesse sair daqui dizendo o seguinte, Quiroga, qual é a regra de ouro hoje para você quando você vai analisar uma norma ou um fato que um cliente te traz? Eu pergunto o seguinte, o que a contabilidade diz? Ele vai dizer, diz X. Eu pergunto, tem alguma norma tributária que diz que é Y? Não, então vale X. Esse é o predomínio da norma contábil. Isso é a importância hoje da contabilidade. Por isso que se eu encontrasse meu chefe de 40 anos atrás e ele dissesse o seguinte, olha, imposto de renda pessoa física é coisa de contador, eu diria o seguinte, você está muito equivocado, né? Pessoa física é coisa de advogado e não só de contador, dos dois, né? Assim como questão de pessoa jurídica. Por quê? Porque esse preconceito é um preconceito que ainda ficou muito na área jurídica e hoje eu acho que desde que nós começamos a fazer todos esses eventos mexendo com controvérsias, trazendo pessoas da contabilidade, pessoas do direito, eu acho que a gente conseguiu eliminar um número muito grande de dúvidas a respeito disso.
né? Mas justamente o grande mercado, vamos dizer assim, que a gente tem, a grande prestação de serviço que nós, contadores e advogados, podemos fazer para os nossos clientes é justamente identificar essas divergências, identificar essas controvérsias e tentar evitar o pior, que é o contencioso tributário, né? Que é a discussão de um auto de infração que às vezes leva 5, 10 anos e a empresa fica totalmente absorvida com um problema sério relacionado a isso, né? Muitos devem estar falando, Quiroga, mas isso você está tirando o seu ganha-pão, você ganha dinheiro com essa confusão toda do fisco, é verdade. Só que quando você tem uma divergência muito grande daquilo que o fisco pensa e o contribuinte pensa, nós temos um caos, né? E basicamente é isso que está acontecendo. Gente, só para terminar mesmo agora, só para vocês terem uma ideia, desde janeiro até agosto, o CARF julgou perto de 600 bilhões de autos de infração. 50% desses autos de infração perderam, no mínimo, para ser muito otimista. Os contribuintes perderam. Para onde estão desovando esses 300 bilhões? Apesar do Haddad querer receber esse dinheiro, ele não vai receber, o que vai acontecer vai para o judiciário. E vai ficar mais 10 anos. E mais do que isso, as empresas não vão ter como discutir isso no judiciário, porque precisa de garantia, ninguém vai fazer depósito, ninguém vai querer uma fiança bancária, vai precisar um seguro garantia. Isso vai estagnar, na verdade nós estamos falando de 300 bilhões de reais sendo discutido no judiciário. E por quê? Grande parte desse contencioso decorrentes dessas interpretações não tão claras entre o direito e a contabilidade. Por isso, gente, nós temos muito trabalho aí a fazer, um campo muito árduo, e vocês, contadores, eu estimulo a estudarem direito. Assim como eu na verdade, estimulo os meus alunos da São Francisco, quando eles vêm falar comigo, mas Quiroga, o que você acha que eu deveria fazer? Vai fazer contabilidade, né? Por quê? Porque a contabilidade, sem dúvida, essa dupla formação, contabilidade e direito, é muito boa. Eu comentava com o Bruno, né? Eu comentei agora com o Bruno, dizia o seguinte, nem falei com vocês. Eu era CEO do escritório até março, agora eu não sou mais CEO. Então sobrou um tempinho. E eu falei com o Bruno, sabe que eu estou pensando em fazer contabilidade de verdade? Aí ele falou assim, acabei de fazer atuárias. Ele acabou de fazer. E o Alexandro Broedel também fez direito, né? Então assim, quem sabe eu também vou ser contador, aí eu venho no próximo congresso como contador. 4 anos é o que dá para fazer, eu vou fazer lá no Trevisan. 2 anos? Então faz a minha inscrição então lá. Trevisan. Gente, obrigado, estou à disposição para perguntas. Obrigado. Bem, eu agora vou levantar, quero ficar longe desses dois aí, porque eu deveria abrir essa nossa conversa para que vocês façam perguntas para eles. Me coloco à disposição também se alguém quiser perguntar para que time eu torço. Mas eu vou quebrar um pouco o protocolo e por isso quero ficar longe, tá? Queria fazer uma provocação para cada um de vocês. Posso me sentir ameaçado, né? Tá bom. Óbvio, não vou elogiar a palestra que os dois fizeram, foram brilhantes, né? Conheço os dois há muito tempo, o Eliseu desde 1967, certo? Conheço o professor Eliseu. O professor Eliseu foi meu professor no mestrado, meu orientador no mestrado e doutorado. E muito antes a gente já se conhecia, né? Bom, são 50 anos pelo menos disso. Mas eu queria começar fazendo uma provocação para o Quiroga e depois eu faço para você também, aí vocês respondem na hora de que vocês quiserem. Eu ouço falar de essência sobre a forma desde 1975, quando eu entrei no mestrado da USP. Naquela época a gente já falava disso, professor Sérgio, professor Eliseu, todo mundo já falava de essência sobre a forma. Quando saiu a 11638, eu tinha uma dúvida muito grande onde é que nós encontraríamos as maiores rejeições, para tentar
validar esse conceito. Se seria no direito ou na contabilidade, e obviamente naquele instante, num primeiro momento eu achei que era no direito, depois acabei me enganando. Tá? Confesso isso para vocês. Mas eu queria saber a sua opinião pessoal, porque você nesse período trabalhou com pessoas ligadas à contabilidade e pessoas ligadas ao direito, e profundos conhecedores de contabilidade e profundos conhecedores de direito. Então eu queria saber, entre esses profissionais, onde é que você encontrou a maior rejeição para que esse conceito pudesse ser solidificado. Tá? Bom, obrigado. Então, é sacanagem, né? Meu... Eu posso fazer o quê? A provocação para o Eliseu é um pouco em relação ao que aconteceu, com a internacionalização. Quer dizer, é muito claro para nós que somos contadores de que a gente passou a entender que a melhor coisa do mundo que a gente tem agora é a contabilidade que se faz hoje, tá certo? Quer dizer, porque ela veio de regras internacionais, de regras do IAS. O professor Eliseu sempre diz isso, e naquela época da 6404 a gente ia fazer isso, quer dizer, nós pegamos um modelo americano de contabilidade, que era o melhor modelo que tinha, e fomos mais além, nós fizemos coisa melhor. Tá certo? Nós não só copiamos aquilo, nós copiamos, mas copiamos o melhor. Né? Quer dizer, se a gente falar de reconhecimento da inflação nas demonstrações contábeis, reavaliação, etc., eram coisas melhores que depois a gente acabou esquecendo e deixando de lado. Tá certo? Mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso que se faz hoje, esse engrandecimento do que se faz hoje, como se nada mais pudesse ser feito. E eu queria a sua opinião para duas coisas. Primeiro, por que o CPC demorou tanto para fazer a tradução, transformando num pronunciamento os efeitos inflacionários da contabilidade? Queria saber o motivo. E o segundo, eu queria saber a sua opinião pessoal sobre o que se faz hoje em relação ao contrato de leasing. Quer dizer, nós tínhamos antes duas formas, o leasing financeiro e o leasing operacional. Entendíamos que o leasing financeiro realmente era uma coisa que era necessário fazer para evitar essa questão de ter o passivo, ter o ativo, etc. Mas nós, eventualmente, acabamos fazendo uma generalização para todas as espécies de leasing que podem não ser a melhor coisa. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, vocês respondam na hora que quiser. Eu posso voltar para a minha cadeira? Tá, obrigado. Bem, começando aqui só para dar tempo ao Eliseu, a pergunta é a seguinte, né? Quem resistiu mais à aplicação do princípio da essencialidade, né? Da essência versus formalidade? Eu diria, Ari, que foram as duas ciências, as duas profissões. Talvez? As duas profissões, né? Inicialmente, eu diria que, claro, para os advogados, sempre foi mais duro isso. Por quê? Porque nas escolas de direito, isso na verdade eu digo o seguinte, posso fazer uma crítica aqui, talvez me ofenda os meus colegas mas eu acho o seguinte, tanto na contabilidade quanto no direito, a culpa da dificuldade de se ver a essência e a forma é da universidade. Porque, por exemplo, na faculdade de Direito, durante muitos anos, e ainda é assim, o positivismo predomina, a formalidade predomina. E aqui uma crítica que pode estar sendo indevida, mas eu acho que na contabilidade é a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, os contadores obedeciam um senhor, que era o fisco. Na verdade, o que aconteceu, a 11638 veio justamente o quê? Trazer a essência do contador. Que o contador não precisa obedecer à regra, mas ele tem que obedecer o princípio, ele tem que ver o princípio. Pelo menos é isso que eu aprendi, né? Então, na verdade, grande parte do positivismo é uma questão cultural. Porque a gente gosta do quê? De positivar tudo, de codificar tudo, de colocar tudo em regra. Quando, na verdade, a gente deveria procurar ver realmente o quê? O processo contábil. O que é? Identificação, mensuração e evidenciação. E a gente acaba miscigenando as coisas todas ao mesmo tempo e deixando de analisar a essência. Então, a minha visão, Ari,
é de que nós tivemos, no direito, sem dúvida, uma resistência muito grande, e ainda é assim, mas eu acho que na contabilidade também, quando os contadores se submeteram, na verdade, ao seu senhor, que era o fisco, e não à contabilidade em essência. Mas eu acho que depois da 11.638, os contadores evoluíram muito mais rápido do que os advogados. Eu ainda sinto resistência na minha profissão de coisas como a gente vê. Por exemplo, eu tive que defender nesse caso que a essência era a demonstração financeira, que a contabilidade é que fazia a prova favorável ao contribuinte. E que não era um clique ali não sei onde que ia falar qual era a minha opção por regime de competência ou regime de caixa. Mas foi muito difícil. Eu consegui uma pessoa que viu isso e deu. Mas hoje ainda no direito é muito forte. Mas eu acho que depois da 11.638, os contadores hoje eles estão muito mais adequados a essa visão, até por toda a questão da universidade, ela mudou muito, vejo isso na FE, os professores falando muito, eu acho que mudou. Acho que as coisas não eram como no passado. Mas no direito a gente tem ainda uma resistência muito grande. E nesse aspecto, esse é o grande problema hoje no tributário, né, que é o conceito de planejamento tributário. Hoje nós tivemos uma mudança muito grande na jurisprudência brasileira. Mesmo no CARF, os autos de infração. Hoje não é visto tanto a questão da forma, é visto muito a questão da essência, né? E os advogados estão sofrendo com isso, estão sofrendo muito. E mais, só para não trazer aqui um tema polêmico, mas o Supremo Tribunal Federal, hoje, nas suas grandes questões, está interpretando muito a essência econômica, por exemplo, né? A questão, não necessariamente a forma. Então, houve uma mudança muito grande. Claro que eu acho que o pêndulo, às vezes, começa a sair de lado, né? O pêndulo estava aqui, ele deveria vir para o meio. Talvez a gente esteja ultrapassando um pouquinho o pêndulo e precisa voltar o pêndulo para o meio. Mas até no judiciário, nós estamos vendo interpretações que talvez exagerem um pouco nisso. Mas o dilema, é um trade-off, né? O cobertor é curto, gente. Tampa a cabeça, o pé fica de fora. Tampa o pé, a cabeça fica de fora. É isso aí. A grande vantagem aqui que Queiroga já respondeu praticamente quase tudo da primeira parte do que o Ari perguntou, tá correto? Quando veio a 6404, que ele estava se referindo, realmente foi uma revolução. Ninguém aqui acho que se lembra disso, né? Mas nem você, né, Trevisan? A 64... só eu aqui, né? Uma grande... Vocês não conheceram o que era contabilidade antes da 6404. Não é bom nem falar. Não existia demonstração do resultado. Não sei se vocês sabiam disso. Era uma demonstração de lucros e perdas que é a soma das duas demonstrações, do resultado e de resultados acumulados. Então, tá aí. Né? Misturava receita com o saldo anterior, despesa com distribuição de dividendos. É tudo a ver, tá certo? Aquela confusão dela. Uma senhora revolução, foi trazido o que de melhor havia de contabilidade que a gente considera melhor, que era a contabilidade americana, e etc. E veio, inclusive, com aquela obrigação de separar a contabilidade de fisco, só que era ditadura, o fisco não gostou e disse, tudo bem, separa se for o seguinte, tudo aquilo que lá no LALUR, que ele tanto mencionou, for para aumentar o lucro, pode fazer, mas tudo aquilo que for para diminuir depende da minha prévia e expressa autorização. Moral da história, jogou aquele artigo 77 que só depois da 11.638 e 11.941 que realmente viraram essa separação entre fisco e contabilidade. Com aquilo, realmente, a contabilidade brasileira deu aquela evolução, mas continuou dali para frente fortemente ainda amarrada ao fisco. Com aquela beleza daquela, vamos dizer assim, objetividade. Perfeitamente objetiva. Tem nota fiscal, contabiliza a receita. Não tem nota fiscal, não contabiliza a receita. Não é absolutamente objetivo? Se a nota fiscal representa o que está acontecendo ou não, se só emitiu, mas nem fez a mercadoria ainda, não interessa. Depreciação, tá? Você falou também, né? Tá correto? Como é que é a história da depreciação? Você pergunta para o americano, aquele que a gente hoje, né, tenta praticar aí no mercado, depreciação, é o custo menos o valor residual distribuído pela... Daí ótimo, beleza, maravilha, essa depreciação
mais econômica, vamos utilizar na contabilidade. Você perguntar para o alemão, que na contabilidade local, que ainda é uma contabilidade extremamente conservadora, e é para proteção ao credor, não é para investidor, é fortemente para proteção ao credor, ele tem que baixar o ativo de qualquer maneira. Já tá bom, quanto que é o valor de custo? É tanto. Valor residual, esquece valor residual, dá como zero. E a vida útil? Deve ser, então, 2/3 da vida útil estamos conversados em fase da depreciação. Quer dizer, ele tem que fazer exageradamente essa depreciação e, né, bagunça o coreto de quem tem imobilizado forte. Mas o nosso contador brasileiro, seguindo o italiano, que no fundo era a mesma coisa, nós trouxemos tudo de lá, maravilhosamente objetivo. Quanto que é a depreciação? Deixa eu ver a tabelinha do imposto de renda, né? Tá conversando. Então a contabilidade é objetiva, né? Etc. Mas, de qualquer maneira, sofreu algumas grandes evoluções. Mas ainda continuamos isso aí, só realmente agora com o 638 e a 941, e depois então com a 12973, a gente está conseguindo ter um nível inclusive de responsabilização muito maior ao contador, porque ele tem que pensar, ele tem que ler e entender a essência daquilo que está no contrato, não é só reproduzir o que o contrato diz. Ele tem que realmente julgar. Isso cria dificuldades relativas ao subjetivo, sim, mas a qualidade da informação melhora fortemente. Vocês vão dizer, não, informação que baseada em muito subjetivismo, ela é fácil de ser falada. As grandes fraudes do mundo nunca foram em função de subjetivismo, foi em função exatamente da objetividade falsa. O caso da Enron é o caso mais clássico do mundo. Veja se no caso americano teve alguma coisa de subjetividade envolvida. Não. É outro tipo de coisa. As grandes fraudes. Aliás, é mais fácil você fraudar, como foi o caso da Enron. Quando você é bem normativista, bem by the book law. Você vai à formalidade muito mais simples. Né? A regra americana dizia que se você tem menos do que 3% do capital de uma empresa, mesmo que você controle, você pode tratar como não controlado e precisa consolidar. O que a Enron fez? 4 mil empresas criadas, ela tinha menos do que 3%, mas é ela que era a dona, ela que mandava, tá correto? E com isso, ela, pela formalidade, ela conseguiu esconder todos os ativos podres transferiam para aquelas controladas dela, todas as dívidas estavam só nas controladas, mas elas estavam bonitinho. Né? Por quê? Ela seguiu a formalidade da norma. Então, a essência, ela traz dificuldades, ela traz complexidades, mas ela, por outro lado, realmente dá condição para quem é contador e quem quer ser contador com C maiúsculo, tá certo? Seja. Tá certo? Seja. Porque, e é isso que a gente espera. Segunda pergunta. Do leasing. Do leasing, há evoluções e involuções. Você quer a minha resposta? Há evoluções e involuções da contabilidade. Contabilidade feita, inclusive, como toda e qualquer, né, na área social, faz, quando ela vai para frente, né, mas sabe aquela história, 3 passos para frente, 1 passo para trás, mas não tem gente que às vezes faz, não, vamos ficar só assim, né, 3 para frente e 1 para trás. Filosoficamente, aquela figura de que se você fez um contrato de arrendamento, mas ele é para usar durante o grosso da vida útil dele, você vai realmente experimentar, o risco é todo seu. Você recebeu o avião, mas se o avião quebrar, qualquer problema é seu, veja se é curador, etc. Quem te financiou não quer nem saber, você vai pagar do mesmo jeito, não quero nem saber. Então o risco do negócio, der lucro, der prejuízo, e vai usar durante a maior parte da vida útil, então você vai contabilizar esse avião no balanço do arrendatário. Isso é bonitinho. Mas no fim agora veio a norma e diz, não faz isso não. Só vai para o ativo direito de uso do avião, que é o valor presente dos fluxos de caixa de pagamentos previstos desse arrendamento. É uma certa mudança, tal, resolve problemas tributários e alguns problemas jurídicos no mundo, não sei se vocês sabem disso, essa norma veio porque, não só no Brasil, mas em muitos países no mundo, o bem contabilizado lá na empresa de aviação
tá certo? Tinha alguém querendo ir lá e de outro, né? Outro credor ir lá e pegar aquele bem em garantia, que no fundo, juridicamente, né? Então, vinha criando realmente problemas de conflitos exagerados. Então veio a figura do direito do uso. Ah, tudo bem, mudou, não é uma coisa tão perfeita. Mas daí chegaram ao ponto de que aluguel, como a gente comentou antes, né? Aluguel é um contrato executório. Você vai contabilizando na medida que vai decorrer do tempo. Agora você chega, não, todos os pagamentos de arrendamento, aluguel, franquia, tudo que interessa ao nome, tem que gerar um ativo e um passivo. Aí você pega a empresa de varejo, tem aluguel lá por 5 mil imóveis, num trabalhinho razoável, né? Contrato por contrato, de trazer ao valor presente esses negócios todos, fazer uma contabilização de um ativo, de um passivo, e desaparece a despesa de aluguel na contabilidade, e desaparece a despesa de aluguel no fluxo de caixa. Não é genial? Quer dizer, tanto que se você pegar o balanço da RD que é droga raia, não estou fazendo propaganda não, mas a RD, ela faz 2 balanços. Ela publica o balanço formal, auditado, etc. No relatório da administração ela diz o seguinte, olha, aqui tem um tal de IFRS 16, né, se eu não me engano, CPC 06, R2, não é assim que nós nos administramos. Quero saber como é que nós mensuramos nosso desempenho, como é que nós fazemos nosso balanço para efeito gerencial, etc. É assim. E volta ao velho registro do aluguel. Então, isso é muito importante porque a gente precisa sempre lembrar, essas normas, elas são feitas e elas estão sempre sujeitas a análise crítica, etc. Aliás, inclusive, agora, neste ano, está entrando, completam-se 5 anos do arrendamento, o IASB agora está abrindo a oportunidade de rediscutir se essa norma é boa ou não. Então já vou avisando aí, viu? Tá certo? Quem for favorável, que vá defender, porque os ataques eu sei que estão vindo. E quem for contra, se municie, tá certo? Então, há algumas coisas que... Né? Por que demorou para converter a inflação? A inflação acabou, Ari. Do que está falando de inflação? Meu amigo, Ari, você é do tempo de inflação que era assim, 15% ao mês. Isso quando era bom, porque teve mês de 40%, etc. Não é? Agora você vai falar de inflação de 4%, 5%, máximo 10% ao ano. Você reclama disso? Só porque os balanços dos bancos, fizemos, nosso grupo acabou de fazer o trabalho lá. Os balanços dos bancos no ano de 2023, com inflação de 4,7%, negócio assim, os balanços dos bancos estão errados em 25%, apenas isso. 4% de inflação, os lucros estão sendo mostrados a mais do que estão em termos reais. A gente, como contadores, que vocês não sentem, eu me sinto extremamente honrado. Você vai lá, faz uma aplicação financeira de 1 milhão, ganha 10%, né, paga imposto de renda sobre 10%, tá certo? Sobra 7% e a inflação foi 5%. Não é legal? A gente vai, não, a gente assina o balanço dizendo que o lucro foi 7%. A gente audita o balanço dizendo que o lucro foi 7%. Não é uma verdade, uma essência econômica sendo maravilhosamente bem apresentada? Mas essa ideia, só nós dois que vivemos a hiperinflação é que sabemos aonde que, né? Você não tem nada a ver com isso. Dúvidas com barulho desse. Olha, não sobra tempo para o pessoal falar. Bom, pessoal, nós temos... Olha, já tem uma placa de 5 minutos aí, quase mandando a gente embora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode escolher. Né? Ah, já chegou? Pergunta do aplicativo aqui, do Luiz Gonçalves. O que vem pela frente com a reforma tributária na esfera jurídica e contábil? Essa pergunta, uma pergunta que eu acho que vocês dois poderiam responder, nós temos mais 5 minutos. O que vem pela frente com a reforma tributária na esfera jurídica e contábil? Agora... Começa você. O negócio é o seguinte, não fui eu que fiz a pergunta, tá? Então, essa é uma pergunta que eu só repassei. Olha, na forma contábil que vai...
Puxa vida, por isso que eu tenho medo da pergunta ao público. Minha mulher sempre me ensinou o seguinte: nunca faça uma pergunta se você não estiver preparado para a resposta, tá certo? Então é mais ou menos semelhante isso aqui, né? Gente, claro que na contabilidade, além de que todos nós, contadores, temos que aprender toda essa parte jurídica nova do CBS, IBS, etc, precisamos conhecer isso profundamente, porque se a gente conhecer isso aí profundamente, obviamente não vamos saber representar. Eu acho que o grande problema está realmente numa operacionalização, na parte jurídica. Parte contábil, claro que tem problemas, inclusive por volume de trabalhos adicionais, tudo que vai entrar vai ter crédito, né? Mas no fundo é o mesmo mecanismo que a gente já está acostumado. Nós já temos a figura do valor adicionado no Brasil. ICMS é valor adicionado, PIS/COFINS tem uma parte deles que já é valor adicionado, o IPI já é valor adicionado. Então é isso aí levado agora ao extremo, tudo praticamente dentro dessa linha. Então não é assim valores. Claro, cria um problema conceitual danado. Se, conforme tudo que sai lá, você fez uma compra, tem um crédito então do imposto que veio lá dentro. Ah, mas esse crédito não vale porque ele ainda não foi pago por quem te vendeu. É um ativo ou não é um ativo? Agora eu devolvo a pergunta para vocês. Eu tenho direito ao crédito? Eu tenho direito ao crédito? Mas só tem juridicamente, formalmente, você só vai ter direito se ele pagar. Contabilizamos o crédito em cada entrada ou esperamos que seja pago para depois contabilizar? Como é que faz? Não é legal? Vocês estão esperando a resposta? Não. A resposta vai ser o nosso moderador eleito por unanimidade para falar sobre isso, né? Acho que não está. Falando um pouquinho aí da parte tributária, né? Na verdade, a gente tem que separar em dois grandes grupos, né? Nós tivemos aí a reforma tributária do Imposto sobre Consumo, que é o IBS e a CBS, e essa passou, do ponto de vista constitucional, e aí eu acho que a gente vai ter questões interessantes do ponto de vista jurídico, né? Obviamente nós vamos ter, todo mundo diz o seguinte, né? Que a reforma ela veio para simplificar. Mas ela vai complicar muito mesmo, né? Nós vamos ter 10 anos de transição, até 32 com, na verdade, não 5 tributos, nós vamos ter 8 tributos, né? Então, assim, a gente vai ter um momento de transição muito sério. Então, eu imagino a contabilidade, né? Contabilizando ICMS, contabilizando IBS. Eu acho que também o fato de a gente ter agora os tributos destacados e não mais o chamado tributo embutido, eu acho que aí vai trazer uma questão importante também do ponto de vista da contabilidade, né? Para o direito é muito bom, eu acho que a gente tem um regime mais transparente, sem dúvida isso foi um avanço da gente ter o tributo chamado destacado e não o tributo por dentro. Outra coisa também importante que vai gerar reflexos aí na contabilidade é a questão da gente tributar hoje pela origem e a gente vai tributar pelo destino. Então, na verdade, nós vamos ter uma complexidade contábil para os chamados mercados não consumidores, que hoje nós não temos tanto, né? Então, assim, o contador de regiões, por exemplo, que hoje não tem uma grande necessidade de ter uma tarefa contábil forte, eu acho que vai estar muito mais onerado no sentido, uma vez que a gente vai ter a tributação no destino. Então, nós não vamos estar concentrados, talvez, nos chamados estados consumidores ou produtores, como São Paulo, Sul, Sudeste, etc., mas todos os estados estarão impactados. Então, outra coisa também importante, que foi o que o Eliseu falou, nós vamos estar o split payment, que na verdade é o pagamento, praticamente o imposto pago quando na verdade foi pago no banco. Como que eu vou fazer justamente para conciliar com essa questão do crédito? Então isso daí é uma questão que talvez a reforma não tenha sido pensada. Então assim, gente, não vai faltar trabalho para a gente, felizmente, né? Então todos nós estaremos empregados e todas as faculdades de contabilidade e também Trevisan terão aí muitos alunos, então a gente vai ter muito trabalho. Então isso é no consumo. Agora, impor de renda, isso daí, gente, o que eu posso falar? Eu não sei, eu sei que vocês são de vários estados, né? Mas tem em São Paulo um jornal chamado Estadão e lá tem um astrólogo que publica toda semana, chamado Quiroga. Então, sou eu em outros momentos, né?
a previsão é a seguinte, é que o imposto de renda hoje ficou esvaziado. O governo está mandando agora um projeto de lei para falar de JCP, de aumentar de 15 para 20. Não vai ter tributação de dividendos, fiquem tranquilos. Esse governo, na minha visão, não vai tributar dividendo. Então, assim, por quê? Porque seria muito temerário por parte do ministro da Fazenda tributar dividendo. Vai ter uma discussão, mas provavelmente a gente não vai ter tributação de dividendo, pelo menos nessa gestão Lula. É muito difícil aprovar, né? E a gente vai ter algumas outras questões relacionadas a imposto de renda, mas de menor impacto. Então, na verdade, a grande mudança foi mesmo no imposto sobre consumo, foi no IBS, foi também na CBS e no chamado imposto seletivo. E eu acho que isso vai, para os contadores, na minha visão, vai dar muito mais trabalho do que para os advogados, né? Porque toda a instrumentalização, a forma mesmo de interpretação dessas questões de por dentro e por fora, origem, destino, tudo isso vai trazer realmente uma necessidade de uma convergência entre a contabilidade e o direito. Talvez no próximo Congresso a gente esteja discutindo justamente o que a reforma está trazendo de convergência e divergência. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença. Mais uma vez eu queria agradecer a presença e a brilhante exposição desses meus dois grandes ídolos. Parabéns. Senhoras e senhores, expressamos a nossa profunda gratidão por suas valiosas contribuições ao nosso evento. Suas apresentações não apenas iluminaram nossos temas, mas inspiraram os participantes a buscarem novas perspectivas e soluções inovadoras em suas áreas de atuação.